pensa que você tem o seu orçamento na sua casa, né? Todas as pessoas têm o seu salário, têm as suas receitas e têm os seus gastos. O governo não é diferente disso. O governo tem, obviamente, as suas receitas, que são basicamente a arrecadação de impostos, e do outro lado ela tem suas despesas, que seja com saúde, com educação, obviamente com finalidade social, com funcionalismo público, que hoje é o grande, talvez, aí, detrator dessas despesas, entre outros. O ponto é que o governo vem ao longo do tempo, quando ele tem déficit, ele pode ter déficit ou superávit, ou seja, ele pode gastar mais do que arrecada ou vice-versa. Quando ele gasta mais do que arrecada, naturalmente ele tem déficit e aí, portanto, ele precisa tomar dívida para financiar isso. Então, se você, por exemplo, no seu orçamento lá, você gastou mais do que você ganhou de salário, que você tinha de reservas, você vai ter que ir no banco e pedir um empréstimo. O governo é literalmente isso. O que o governo faz? Ele pede justamente para os agentes do mercado. Quem financia efetivamente o governo é o chamado mercado. É os chamados investidores de renda fixa. Então, é esse mercado que efetivamente financia o governo. Então, o ponto, só porque uma coisa não é descasada da outra, e óbvio que a gente aqui não quer ser draconiano e nem a gente quer ser, obviamente, a gente sabe da importância social, a gente sabe da importância de pessoas não passarem fome, etc. E acho que isso é super bem-vindo. Mas a gente não pode esquecer que uma coisa anda em paralelo com a outra. Então, quando o Brasil gasta muito, né, e não faz a contrapartida, que é cortar despesas, que é o que poderia acontecer, porque, de novo, ninguém está questionando aqui o ponto de vista social, mas do outro lado a gente tem um monte de despesas, como, por exemplo, com funcionalismo público, que poderiam ser cortadas. Reforma administrativa, poderíamos fazer reforma tributária, poderíamos fazer outras N reformas. Então, assim, a questão social ninguém discute. É necessária, é importante, etc. Só que ela deveria vir acompanhada de outras coisas, como, por exemplo, essa reforma administrativa e a reforma tributária. Né? Quando elas não vêm separado, né, ou quando elas vêm apenas da forma como está sido posta, que é pura e simplesmente gastar sem uma contraparte no corte das despesas, o fato é que o Brasil é visto como mercado e por quem financia, portanto, essa dívida do Brasil, como um mal pagador, né? Ou como um pagador duvidoso. O que acontece? Quando o Brasil é visto como um pagador duvidoso, obviamente a taxa de juro que você cobra para financiar esse pagador duvidoso ela é maior. Se o Brasil fosse visto, obviamente, como um pagador bom, ele seria uma taxa de juros menor. Então, essa grande massa aqui que você paga com o juro da dívida, ele obviamente ele é muito maior ou muito menor de acordo com a percepção que você tem se o Brasil é um bom ou mau pagador. Por que isso importa? Porque, obviamente, quanto maior os juros, mais o Brasil vai gastar dinheiro com juros efetivamente e menos sobra para políticas sociais, por exemplo. Então, as coisas não andam separadas, porque você ter a percepção de que o fiscal está bem conduzido, você consegue reduzir os juros, por consequência você paga menos nos juros aqui do teu empréstimo, seja, né, no caso que eu citei do orçamento de uma pessoa no banco, ao invés de você pagar 15, você vai pagar 7 de juro e sobra mais para você fazer efetivamente outras coisas. O outro ponto que afeta a vida das pessoas, é muito corriqueiro, né, de se explicar, é o seguinte: quando você tem esse juro alto e essa dívida alta, né, ou como, por exemplo, quando o câmbio ele sobe muito, acaba gerando inflação. Então, quer dizer, várias coisas são relacionadas com o câmbio, né? Podemos falar das commodities, podemos falar efetivamente de instrumentos ou de máquinas que você importa para fazer produção, dentre outras coisas. Então, quando você tem um câmbio desvalorizado, obviamente é bom para os setores exportadores, mas é muito ruim para os setores importadores, e isso traz uma inflação muito grande. Então, só para dar um exemplo na dona de casa, por exemplo, que vai fazer aquela cesta de consumo. Boa parte do consumo dela, então a gente está falando das commodities e as commodities básicas, elas têm referência sim no câmbio. Elas têm referência em commodity e as commodities são dolarizadas. Então, você estaria falando de todas essas commodities subirem o preço. Você estaria falando da gasolina, por exemplo, subir o preço. Você estaria falando de outros instrumentos e outros produtos de consumo terem o preço mais alto. Então, todo esse ponto as coisas não podem andar segregadas, não podem andar separadas. Porque, de novo, você pode dar de um lado aqui e dar esse Bolsa Família e dar o social e absolutamente o fiscal ficar largado, só que do outro você vai subir a inflação, você vai subir o juro e, por consequência, vai corroer esse poder de consumo da dona de casa ou da família mais humilde. E, de novo, como a gente já sabe por anos de histórico de inflação no Brasil, a inflação ela prejudica muito mais quem é mais pobre, quem não tem savings, né? Quem não tem efetivamente poupança. Porque quem tem poupança vai literalmente ser o rentista ali, vai botar em juro alto, tá remunerando 14% e deixa lá. Agora, quem literalmente não tem proteção a esse cenário é justamente a pessoa de mais baixa renda. Então, por mais que muitas vezes seja bem intencionado essa questão de, vamos ajudar os pobres, e de fato tem que ajudar, ela tem que vir acompanhada dessas reformas, desses cortes de custos, senão o negócio não funciona de forma orquestrada.